Oferecimento Cosefer Seguros, 60 anos de seguro com você. Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. O assunto que vamos abordar nessa noite é de muita importância, tanto do ponto de vista social, que envolve assuntos de interesse de todo trabalhador brasileiro, como também do ponto de vista do empresário brasileiro. O tema é segurança no trabalho. E para isso eu trouxe o engenheiro Luiz Armando Boechat. Boa noite, Luiz Armando. É uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Opinião. E é um assunto bastante importante, porque ele traz reflexos não só na relação capital-trabalho entre empregador e empregados ou trabalhadores, mas também tem um impacto social, né? A má gestão de um negócio ou a má fiscalização das condições de trabalho gera prejuízos sociais. Nós temos repercussão disso também na nossa previdência social, na nossa sociedade propriamente dita. Como é que funciona a filosofia da proteção do trabalhador no nosso ambiente de trabalho, grosso modo? Tá. Nós temos uma lei. Essa lei é regida pela Portaria 3214, que institui todas as normas de segurança às quais as empresas têm que obedecer. Essas normas são específicas para alguns serviços e outras são gerais para todas as empresas, onde todas as empresas têm que atendê-las de uma maneira geral. E do ponto de vista, você tem uma empresa de assessoria chamada Aval, depois nós vamos falar um pouco da sua empresa, mas essa observação, a responsabilidade sempre é do empregador? Do empregador, mesmo que ele tenha terceiros em sua empresa. A responsabilidade principal é do empregador, mesmo como contratante. Ele tem a responsabilidade solidária. Qualquer evento que ocorra em relação ao seu trabalhador e que causa prejuízo ou dano à sua saúde, tanto física como intelecto, ou enfim, moral, é responsabilidade do empregador, desde que haja nexo causal com o seu trabalho. Ou seja, da atividade que ele desenvolvia ou desenvolve, está havendo alguma repercussão no campo físico, integridade física, moral, etc. Isso. A palavra-chave é nexo causal. Se nós tivermos uma consideração que a sua atividade causa algum dano para esse trabalhador, seja ele auditivo, de saúde ou psíquico, isso aí, a responsabilidade é do empregador, desde que não haja a efetiva proteção desse trabalhador, tenha sido negligência ou desobediência às normas do empregador. Caso a responsabilidade, se esse trabalhador tenha sido treinado, orientado em uma série de coisas consoante a sua proteção e ele não se protegeu por desinteresse, por desobediências às normas de segurança da empresa, a responsabilidade passa para o trabalhador. Bom, então podemos afirmar que, genericamente, existem normas de segurança, diversas normas que regulamentam 36 a segurança. Exatamente. São as chamadas normas regulamentadoras. E dentro de cada ambiente de empresa, cada ramo de atividade de empresa, existem, além dessas NRs, essas normas regulamentadoras, também normas eventualmente peculiares àquela atividade. Sim, nós temos, por exemplo, normas específicas. Proteção contra ruído. O ruído é uma atividade inerente à maioria é um agente ambiental inerente à maioria das empresas. Então essa norma é genérica. Nós temos já uma norma para trabalhos subterrâneos. Aí é só as empresas que especificamente trabalham com isso. Agora, o que pode... Essas normas regulamentadoras, elas trazem ditames de comportamento do empregador? Elas sugerem formas de amenizar essa incidência desse elemento? Sim. Nós temos especificamente a NR número 6, trata de equipamento de proteção individual. Esses equipamentos de proteção individuais, desde que as metodologias de engenharia, ou seja, se não puder se controlar o agente ambiental na sua fonte,
Por exemplo, nós temos uma poeira. Se eu não tiver meio de controlar essa poeira através do sistema de exaustão, sistema de captação de ar, enfim, uma série de filtros, etc., né? Uma série de equipamentos de engenharia, a gente tem que fornecer um equipamento de proteção individual para esse trabalhador, que seria um EPI, no caso, tocante à poeira, a máscara. Se a gente não conseguir controlar o ruído, a gente tem que fornecer um protetor auricular. Enfim, nós temos equipamentos de proteção individual para todos os agentes ambientais que nós temos nas empresas. Também os insalubres e perigosos, eventualmente explosivos, sim, temperaturas... O EPI, a NR16, que caracteriza a periculosidade, e a 15, a insalubridade. A insalubridade você consegue atenuar através do EPI, equipamento de proteção individual. Por exemplo, nós temos aí um ruído protetor auricular, máscara para poeiras, enfim, vapores orgânicos, uma série de coisas. E a perigosa já é tocante à área de risco, não é o EPI que atenua. O que atenua são obras de engenharia ou afastamento dessa área de risco. Eu vou dar um exemplo para você, os frentistas de posto. Todos os frentistas de posto que trabalham diretamente no abastecimento num raio de 7,5 metros da bomba, trabalham em área de risco, portanto eles têm o advento do pagamento do adicional de periculosidade. Agora, na sua prática e também na sua literatura, nas pesquisas que você tem feito durante todos esses anos que você trabalha nessa área, o empregador brasileiro é relapso? Eu estou até sendo um pouco contundente, mas é que a gente ouve coisas terríveis, né, a respeito de acidentes de trabalho, etc. Nós temos, primeiro, uma grande parte das empresas extremamente sérias. A gente falar que o empregador como um todo é relapso, isso é até leviandade de nossa parte. Isso é muito bom. Segundo, nós temos muitas empresas mal informadas, até tão mal assessoradas no sentido de contabilidade, enfim. Tem outras empresas que falam, eu não vou fazer nada, na justiça eu pago. Vou correr o risco. Vou correr o risco e na justiça eu pago e deixa rolar a coisa. E outros empregadores são extremamente preocupados e que querem atender todas as normas todas as legislações atinentes. Porém, nós temos hoje uma gama de ISOs que cada vez mais empresas estão atingindo essa ISO e cada vez mais empresas estão exigindo que a empresa atenda as ISO 14.000 de meio ambiente, 9.000 de qualidade, uma série de coisas. E inseridas dentro dessas ISOs, nós temos as normas de segurança que obrigam essas empresas que vão exportar, que vão vender para grandes empresas, uma Nestlé, por exemplo, acabam tendo que a exigência de atender essas normas, entre aspas, por tabela. E aí é que entra a atividade do profissional da engenharia de segurança do trabalho. O profissional da engenharia de segurança na realidade, são 4 profissionais, não é apenas um. Tem o médico do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, o técnico em segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Depende do quê? O grau de risco da empresa e o número de funcionários. O que é o grau de risco? Através do CNAE, o Código Nacional de Atividade Empresarial, nós temos uma classificação dessa empresa de grau de risco de 1 a 4. Teoricamente, o quão danosa ela é. Se é 1, por exemplo, 1 é uma instituição de ensino, que é teoricamente pouco danosa para o funcionário pelos riscos serem menores. O grau de risco 4, para exemplificar, é uma fundição. Uma fundição ela tem os seus riscos extremamente acentuados para os funcionários. Então, quanto maior esse grau de risco, maior a necessidade do uso desses profissionais. No uso desses profissionais. Aliás, Luiz Armando, culturalmente nós temos essa área que é diretamente relacionada ao direito, porque acaba repercutindo no judiciário, né, trabalhista ou civil, muito nova no Brasil, né? Olha, na realidade, ela começou a ser mais disseminada de uns 10, 12 anos para cá. E nos últimos 5 anos, com a mudança da sistemática do INSS, em função da instituição do PPP, antes era o DIRBEM, EDSS 8030, uma série de coisas, com o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou qual a empresa, no momento da demissão do profissional, ela tem que entregar isso para o funcionário, que vai servir para a contagem de tempo para a sua aposentadoria,
houve uma mudança de algumas empresas nesse sentido, porque elas viram que fazendo a proteção, ela paga um SAT, seguro de acidente de trabalho menor, que aumentou. Antes era de 1 a 3%, agora é de 3 a 12%. Quanto mais ela proteger o seu trabalhador, menos acidente de trabalho tiver, menor ela paga a alíquota do SAT. É como se fosse um seguro de um carro ou de uma residência. A mesma Quanto coisa. menor a incidência ou a área de risco, é menor menor o problema. Muito bem. E como é que é a cultura? Porque, na verdade, o trabalho de vocês, que trabalham nessa prevenção, vamos chamar assim, de eventos danosos que possam ocorrer com o trabalhador, ela advém tanto de uma normatização, ou seja, de uma imposição Sim. legal para que se aplique isso, né? Mas também nós temos que ter um suporte cultural. E como tem sido o entendimento, a aceitação, a procura do empresário brasileiro, não só em decorrência da obrigação da lei, né? Porque nós sabemos que a lei é posta, tem que ser cumprida, pelo menos em tese, mas a receptividade desse capitalista, desse empresário brasileiro. Muitos empresários entendiam, e tá tendo essa mudança de cultura, que segurança do trabalho era gasto. Eu vou gastar R$1.000 para fazer um laudo, fazer um treinamento, alguma série. Só que hoje eles estão começando a enxergar que isso é benefício. Investimento. Porque a gente, conscientizando o funcionário, a gente tem menor absenteísmo, menor incidência de doenças ocupacionais, consequentemente, menos turnover nas empresas. Bom, eu estou conversando com o engenheiro Luiz Armando Boechat, nós estamos falando sobre segurança no ambiente de trabalho. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco. Até já. A mão que toca o copo não toca o volante. Olá, eu sou o Pastor Adler. Estamos aqui com o programa Restaurando Vidas, toda sexta-feira, na Rede Opinião de TV. Portanto, esteja conosco, contamos com sua audiência. Um abraço e que Deus te abençoe. Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o engenheiro Luiz Armando Boechat, que é sócio da Aval Engenharia e Controle de Riscos aqui em Araras. O telespectador poderá enviar suas sugestões, críticas, participação através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Luiz Armando, a repercussão ou o impacto final do não cumprimento das normas regulamentadoras, de uma disciplina de prevenção de acidentes ou de comportamento dos trabalhadores, acaba batendo nas barras dos tribunais, sejam eles trabalhistas ou cíveis. Isso, eventualmente, nós estamos já sendo extremados, mas a gente tem que levar essa informação para o telespectador, é no caso de ocorrência de um acidente de trabalho, onde o cidadão puramente se acidenta, né? Um acidente relativamente simples, mas ele pode vir a perder um membro, um braço, uma mão, um dedo, ou poderá, no extremo, chegar a óbito. Né? Nós tivemos em Salvador essa semana, numa obra de construção civil, um elevador que poderia transportar 12 trabalhadores, com 9 ele despencou de uma altura de 20 andares, 80 metros aproximadamente, e os 9 vieram a óbvio, né? Nenhum deles voava. E que repercussão que isso traz no meio jurídico, que repercussão isso traz no meio econômico do empregador. Como funciona esse impacto desses casos na justiça? Funciona mais ou menos assim. Às vezes o empregador trabalha. Quando ele consegue ter um capital de giro, alguma coisa, quando vai para a esfera jurídica, ele acaba tendo que despender tudo isso ou fazer alguma dívida para pagar.
Por quê? Nós temos basicamente 2 áreas de atuação na parte jurídica, que é a doença ocupacional. A doença pode ser através de acidente de trabalho ou adquirida através de um tempo pela não efetiva proteção desse trabalhador. Tá? E tem uma parte de insalubridade e periculosidade. Insalubridade é se o trabalhador estiver exposto, por exemplo, a graxa, óleo, e não tiver efetiva proteção frente a esse agente, a um ruído, a uma poeira. Então, não ter sido treinado, orientado para usar os equipamentos de segurança, não ter sido entregue a eles esses equipamentos de segurança, enfim. Então, nós temos na esfera jurídica as perícias decorrentes para verificar se há a razão do trabalhador ou não disso aí. Se há a constatação do nexo do de nexo, causalidade, né? Entre aquilo que ele alega ter adquirido em virtude daquilo que ele exerceu. Isso. A segunda área é a parte de doença e acidentária, que já vai mais para causas cíveis, né? Causas cíveis. Que é se o trabalhador, por exemplo, tem algum problema na coluna. Aí entra o perito para ir lá ver o nexo causal, se a atividade ao qual ele poderia, na qual ele estava trabalhando, a gente relata essas atividades. O médico do trabalho, através do relato desse perito de engenharia, analisa a atividade e a doença, se tem correspondência uma com a outra. Porque eventualmente ele pode ter um problema já familiar, de Sim, desgaste de vértebra, sim. enfim. Sim. Depende também do quê? Tempo de exposição e tempo de trabalho. O tempo de exposição ao agente, diariamente, por exemplo, se eu estou exposto 15 minutos por dia, é diferente se eu estou exposto 8 horas por dia. Certo? E o tempo de permanência nessa atividade que vai causar esse risco. Agora eu te pergunto, a empresa fornece os EPIs e o empregado, o trabalhador, por uma questão até cultural, mas a máscara, é calor A maioria. aqui, o capacete, eu pintei o cabelo, meu cabelo está em eu não vou usar o capacete hoje, a luva, eu transpiro na mão, não quero usar. E acontece alguma coisa. A empresa tem que se precaver frente a essas coisas. Por exemplo, fiscalizar. A NR6 diz o quê? Que o empregador é obrigado a fornecer, orientar, treinar e exigir o uso. O funcionário é usar e para a finalidade que se destina. Então o empregador tem que fazer o quê? Ele treinou, gastou dinheiro para pagar para alguém treinar. Comprou os EPIs, ele tem que exigir o uso. E eu oriento para ter uma sistemática no caso até de advertências, sejam elas disciplinares ou não, a simples alerta de segurança, para que isso serve de prova na justiça. Porque se ele adquiriu alguma doença ou alguma situação de risco em função do não uso, e se ele foi orientado, treinado, alertado, advertido, o problema passa a ser do trabalhador, não do assumiu o risco. Aliás, seria a minha próxima colocação. A questão daquilo que ele age com dolo ou culpa. Sim. Eu vou dar até um exemplo. Um acidente de trabalho teria como, do ponto de vista da perícia, se constatar se foi um ato relapso do empregado ao manipular, por exemplo, uma máquina, um maquinário. Eu estarei entregando hoje, um laudo para uma vara do trabalho, qual eu sou perito. Eu fui analisar exatamente um acidente de trabalho. Eu relatei a negligência do funcionário perante aquele fato pelos seguintes aspectos. Ele foi treinado, ele foi orientado, a máquina tinha dispositivos de segurança, o trabalhador burlou esses dispositivos de segurança, enfiou, entre aspas, a mão numa correia porque ela estava parada, subitamente essa correia voltou a funcionar e houve a amputação do primeiro falange do dedo indicador desse funcionário da mão direita. Ou seja, ele assumiu o risco. Na minha opinião, houve a negligência por parte dele. Mesmo porque tinha documentos constando que esse tipo de serviço principalmente é da manutenção mecânica, não do operador. E mesmo porque ele devia ter uma formação técnica de operação da máquina. Ele era operador, não mecânico. Ele saberia que qualquer outro dispositivo faria parar aquele equipamento. Sim. E ele
poderia mexer com segurança nisso? Sim. Ele era operador, não mecânico. Essa atividade é do mecânico e estava instruído para isso. Ele deveria ter chamado o mecânico. Se ele era operador, se ele fosse um operador mecânico, era outra situação, entendeu? Eu ia entrar agora, e vou entrar agora diretamente nessa questão da perícia judicial. A Aval, a sua empresa, e você Sim. também com seus profissionais, trabalham como peritos em processos judiciais. Como é que funciona esse trabalho da peritagem? Ela é um elemento essencial, muitas vezes, nas lides trabalhistas? Como é que funciona isso? Hoje nós temos uma demanda muito grande de perícias trabalhistas, em virtude dos trabalhadores estarem bem instruídos. Eu, por exemplo, sou perito em 13 cidades, em 13 varas de trabalho, em 8 cidades, e nós temos uma equipe ao qual a gente também atende, faz assistência técnica pericial, defendendo a empresa. Ou seja, aqueles que são clientes nossos a gente defende. E eu sou perito em algumas cidades, o qual o juiz pede para que a gente vá lá e veja quem tem razão. Seja o perito do juízo. Do né? juiz. Que você vai funcionar de uma forma eminentemente técnica, Sim. eminentemente neutra, para que possa dar condições para o juiz verificar, sob a ótica técnica, o que aconteceu. Sim, eminentemente neutra, a gente procura ser. Só que a gente percebe que, na minha visão, a justiça tem um erro. Eu não concordo com a parte sucumbente pagar o honorário pericial. Eu acho que deveria ser um honorário pericial fixo, sendo que as partes deveriam dividir, tá? Proporcionalmente. Visto que a parte sucumbente paga. Geralmente o trabalhador, ele tem o quê? A gratuidade. A gratuidade. E representa aí 400, 500 reais vindo da justiça. Uma e os peritos acabam sendo tendenciosos, não é o meu caso, porque eu não vivo de perícia, eu vivo da Aval Engenharia. Perícia para mim é uma coisa que me faz estudar bastante e manter-me atualizado, tá? E às vezes quando você acaba, por exemplo, esse trabalhador que eu te disse, que eu acabei dando a causa para a empresa, se eu desse para o funcionário, eu iria ganhar mais que o dobro que eu vou ganhar na justiça. Aliás, eu também, eu milito muito na área trabalhista e eu costumo verificar isso. Os trabalhos muitas vezes são extremamente técnicos, extremamente profundos e mal remunerados também na justiça. Né? Com certeza. Nós temos uma gama muito grande de peritos que vivem disso. Esses peritos, em vivendo disso, ele tem que fazer muita perícia. Não é o meu caso, eu faço uma média de 20 a 30 por mês, que já é uma coisa muito grande. Porque são deles, mas nós temos peritos que fazem 100 perícias mensais, sendo que você, dessas 100 perícias mensais, se você for bater lá, frigir dos ovos, ele vai receber 40, 50, entendeu? Então, forçam que esses peritos que vivem disso, na minha opinião, nós temos casos aí, relatos de peritos que eu estou criticando sim a área. Você vai falar, você está criticando a sua área? Não, estou criticando profissionais tendenciosos, que só dá pró-funcionário, não empresa. Muito bem, eu estou conversando sobre engenharia e segurança do trabalho com o engenheiro Luiz Armando Boechat, que é sócio proprietário da Aval Engenharia e Controle de Riscos. Antes da gente finalizar a sua participação, eu gostaria de deixar uns instantes finais para as suas considerações pela participação. Ok. Queria dizer para o empresariado da seguinte forma: a prevenção é a melhor coisa que ele faz. Que geralmente, quando a gente não previne, em termos de segurança do trabalho, a gente ocasiona dano à pessoa, dano à saúde dessa pessoa e dano à sociedade. Por quê? Esses funcionários vão para onde? Para o INSS. Quem banca o INSS? Nós mesmos. Então o dano acaba saindo para a sociedade, visto que ano passado o INSS, se não me engano, o prejuízo foi de 48 bilhões, acima do teto orçamentário dele. Muito se deve a acidentes de trabalho. Nós tivemos no ano de 2010 um aumento de 30% na carga de acidentes de trabalho, visto que agora a doença ocupacional temos um leque de doenças que passou a ser dita como acidente de trabalho. E só fazendo um parênteses da sua colocação, nós temos um problema muito sério do ponto de vista social, porque aquele pai de família, aquele trabalhador que se acidenta, ele se afasta, acaba perdendo o padrão até econômico da família, até para o própria alimentação, vamos falar assim, da família, acaba havendo prejuízo. É aquilo que eu estava falando.
partindo do princípio para a sociedade, é isso que nós acabamos de comentar. Porém, tem o lado social. Qual é? Esse funcionário pode ficar inválido, doente, não conseguir ter o retorno que ele poderia, não conseguir dar o retorno que ele poderia dar para a família dele, em termos de educação para a filha, para os filhos, em termos de saúde financeira para a sua família. Consequentemente, isso pode trazer retornos desastrosos para a sociedade, a gente cada vez mais pondo pessoas, tirando trabalhadores sadios das empresas, colocando os doentes em casa ou acidentados, consequentemente numa diminuição da capacidade financeira dessas famílias e criando delinquentes para o crime amanhã ou depois, em virtude de uma não assistência paterna adequada. Muito bem, quem tiver interesse em conhecer os trabalhos da Aval Engenharia, pode mandar um e-mail para aval@avalengenharia.com.br. Luiz Armando, eu agradeço a atenção sua, você ter aceito o meu convite para estar participando desse bate-papo informal, porque eu acho de suma importância que a gente leve para o telespectador, principalmente o cidadão leigo em direito e em segurança do trabalho, esses assuntos que estão diretamente ligados ao nosso cotidiano. Ok. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.